Eu tava no Camarões, isso era 2014, 2015, e eu cometi um crime. Oi, tchutchucos e tchutchucas da Fábio, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Se você clicou por causa dessa thumb, você tá de olho nas polêmicas atuais, né? Mas antes de entrar em polêmicas, eu quero te contar uma história, tá bom? E por que eu vou te contar essa história? Porque eu botei no Instagram essa semana passada, algumas imagens de uma viagem que eu tinha feito pro noroeste da África. E eu mostrei umas imagens de um coral de mulheres, e daí eu fiz uma enquete no Instagram, e daí, minha filha, falei, tá bom, gente, prometo que eu vou contar essa história pra vocês, mas é longa a história, tem muitas, muitas desenrolações, então eu preciso que vocês assistam, até o final pra poder entender toda a história que eu vou contar. Bom, pra quem não sabe, pra quem só me acompanha aqui, eu sou documentarista, sou jornalista, e um dos meus trabalhos, que eu fazia mais antes de ter as crianças, era viajar para vários lugares, gravando documentários, fazendo reportagens, fazendo materiais que davam suporte para angariar fundos para causas sociais. Porque eu sempre tive aquele sonho de ser missionária e não foi possível, porque Deus não permitiu que assim fosse. Mas, como eu não era missionária naqueles lugares, eu fui missionária só depois com o Bertotti na Europa, eu aceitava esses convites de instituições para fazer materiais que tirassem dúvida ou que mostrassem a realidade de alguns lugares muito pobres para angariar fundos. Bom, dando esse contexto, motivo pelo qual eu andei tanto pela África, tá? Por tantos países africanos. Bom, mas deixa eu contar a história do Camarões especificamente. Estávamos lá e a gente estava com uma dificuldade no país, a gente teve que adiar a viagem 2 vezes por causa do Boko Haram. Ele tinha atacado recentemente uma igreja cristã. Para quem não sabe, o Boko Haram, ele é um grupo de terrorismo que faz o Talibã, faz o Hamas parecerem mocinhas. Dá uma pesquisada sobre o Boko Haram. Eles querem implantar de novo com toda a firmeza a lei da Sharia, e eles acreditam que a maldade do mundo, ou seja, mulheres falarem, terem voz, educação para meninas, que é um absurdo para eles, a vestimenta, enfim, o mal disso tudo é provocado pelo cristianismo e pela cultura ocidental. Então, para o Boko Haram, cristãos precisam ser eliminados para que eles possam voltar à pureza da Sharia. Esse é o entendimento. Então, como eles tinham atacado uma região bem próxima de onde a gente ia, fazia poucos dias, e eu, branca, mulher, cristã e jornalista. Querida, eles uniam, nem terminar de perguntar meu nome para poder, Enfim. E daí a gente não pôde entrar, e a gente foi depois numa outra ocasião, mas assim, com muito medo. A gente já tinha saído do norte da Nigéria, onde eles estavam atuando, eles nasceram no norte da Nigéria, e daí a gente entrou nos Camarões, finalmente entramos nos Camarões. E eu tava gravando, fazendo várias gravações lá. A capital dos Camarões, aliás, é uma graça de cidade. Aí, o pastor presidente de um lugar que a gente ia visitar, porque existiam muitas instituições que cuidavam dos órfãos do Boko Haram, tá? Mulheres, homens, que assim, tomavam para si orfanatos e tal, para cuidar dessas crianças dos pais que tinham morrido muitas vezes na igreja. Esse ataque especificamente, que foi 2 dias antes de eu entrar nos Camarões, eles tinham prendido na hora do culto 200 pessoas dentro da igreja e botado fogo. Entendeu? Aí, como a escolinha era embaixo de uma árvore fora, a escolinha infantil, as crianças não morreram. Então, assim, a gente tinha toda semana dezenas de órfãos do Boko Haram. E eu ia visitar um grupo de mulheres que faziam um trabalho missionário incrível, cuidando, salvando essas crianças que ficaram sem pai, sem mãe do dia pra noite. E quando eu cheguei num desses lugares, era uma igreja bem tradicional, bem conservadora. Eu senti que os olhares, assim, me foram direcionados com algum espanto, com alguma condenação. Na hora, eu achei que é porque eu era branca, porque já tinha acontecido isso em outros países, de eu chegar e as pessoas me olharem muito, assim. Mas era aquela curiosidade, tipo, nossa, gente, pessoa branca, que esquisita eu, hein? Tipo, acontece, Em vários lugares é normal, porque quase não tem gente branca. Aqui no Brasil, como a gente tem essas misturas de tonalidade, a gente não se espanta muito, mas era tipo chegar alguém vermelho, Chegar vermelho, nossa, vermelho. Mas eu percebia que não era só assim o espanto, nossa, ela é branca, é um negócio assim. Gente, o negócio O meu irmão que tava junto meio que deu uma cutucada. Eu acho que eles estão te olhando assim com um pouco de hostilidade.
Eu continuei gravando. A pregação, o culto, toda, né, a parte religiosa ali. Daqui a pouco vem o pastor, o líder deles, tal, me chama de canto, pessoa muito educada, muito culta. Falou, escuta, querida, então você tá escandalizando aqui a galera. Falei, sério? Por quê, né? O que eu fiz? Oi, tudo bom? Tô aqui interrompendo seu vídeo só pra lembrar você que Mulheres Extraordinárias, o clube, já está acontecendo. Não perca tempo, venha aprender comigo todos os meses, um livro diferente, um assunto diferente, um aprendizado diário. Conhecimento que ninguém tira de você. Vem! Ele chegou e falou isso, assim, olha, você tá escandalizando. Mas eu nem abri a boca. E daí ele me chamou de canto, muito educado, com muita gentileza. Ele falou assim, então, sabe o que é? É que você tá usando calça. Veja, não era o culto da manhã, era um culto à tarde, uma celebração, na verdade, porque eles estavam cantando com o coral, e eu ia filmar especificamente esse coral dessas mulheres super missionárias e tudo mais, então não era um culto, assim, né? Então eu não iria. De qualquer forma, eu tava trabalhando, então, tipo, eu tinha que subir escada, subir no telhado, agachar, eu tava filmando. Então eu tava com uma calça folgadinha toda, num calor bem quente na época. E daí ele falou assim, eu falei, não pode usar calça aqui na igreja? Ele falou, não, na igreja não pode no país. Eu falei, oi? Ele falou, calça é considerado praticamente um crime, assim como homens usarem bermudas, assim como ser homossexual, aqui dá cadeia esse negócio aí. Eu falei, moço, então... Ai, desculpa, né? Não queria que ferir a cultura local. E é um parênteses assim, como eu viajo para muitas culturas, muitas vezes diferentes da minha, eu tenho o maior respeito do mundo pelas diferenças e eu não quero chegar no local causando, sabe? Tipo, já que eu vim aqui, a minha cultura é essa. Não, eu não tenho essa postura, eu acho que é uma indelicadeza, uma falta de educação. Eu chego numa cultura diferente, contanto que não fira os meus princípios, eu me adequo totalmente à cultura local. Porque é como você chegar na casa de alguém e você... então, eu acho que esse sofá devia ser desse jeito, porque na minha casa eu boto a louça... Sabe? É a casa da pessoa, é a cultura do lugar. Quando ele falou isso, eu me liguei, né? Falei, claro, por isso que elas estavam me olhando daquele jeito. Eu tava entrando no ambiente de calça, uma mulher usando calça. Tipo, o que ela pensa que ela é? Tá bom. Aí eu comecei a filmar elas cantando, fazendo louvor e tal. E foram essas cenas aí que eu vou mostrar pra você. Aí eu tava em cima filmando e chamei ele ali todo feliz, né? Nossa, viu o nosso coral? Pá, povo aqui, né? Falei, nossa, pastor, eu tô com uma dificuldade. Aí ele falou que eu falei que tô me sentindo meio escandalizada, sabe? Ele olhou assim, como? Por quê? Eu falei, que essa música aí lá no meu país é tipo umbanda, candomblé, nossa mãe, não imagina a igreja, mas jamais. Aí na hora ele deu um falei, você tá louca? Isso é adoração, isso é culto a Deus e tal. Aí eu só olhei pra ele assim, calma, aí ele entendeu, tipo, caiu a ficha. Eu falei, diferenças culturais, né, pastor? Aí a gente saiu, a gente terminou de gravar e tudo, eu realmente achei lindo, eu amo demais a cultura africana, dos vários lugares da África que eu já fui, eu gosto da alegria, da espontaneidade do povo. Mas aí à noite rolou aquela mega discussão. Aí ele perguntando se no meu país não tinha percussão, eu falei, então, detalhe, nós somos da mesma igreja, tá? Eu e o pastor somos da mesma organização, assim, eu acho que igreja
somos cada um, e a questão da fé, cara, é muito complicado falar isso, né? Porque eu falei pra ele, tá, mas qual que era a música no céu? Eu tenho princípios de adoração na Bíblia, de fato tenho, né? Quando o louvor foi aceito, quando não foi aceito, as orientações que Deus dava, mas qual que era a música que tocava no céu? Qual que era o ritmo? Aí a gente ficava com essas perguntas no ar, assim. Por quê? Porque na minha igreja, tá? De repente a sua é diferente. Aliás, se a sua for diferente, se existe essa discussão sobre música, coloca aqui nos comentários, eu quero saber. Na minha igreja existe essa discussão sobre música. Por quê? Porque aqui no Brasil, quem trouxe a mensagem pra gente foram os europeus, tá? Pessoas missionários de origem europeu, que moravam na América do Norte. Então existia uma música mais conservadora, que na verdade nem era adventista, porque essas músicas vieram dos batistas, enfim, de outras denominações das quais essas pessoas saíram para fundar a igreja adventista, ou seja, eu já tenho ali como música da igreja adventista uma cultura que não era adventista. Ponto. Então no Brasil eu cresci dentro desse contexto assim musical que eu não vi nos outros países. Por exemplo, a minha igreja, ela não tem um ministério da música mundial. Sabiam disso? No Brasil tem, nas divisões, nas uniões, tem. A gente tem um manual único que fala sobre as orientações de música, fala sobre o tipo de música a se evitar, né? A semelhança, por exemplo, do rock, do jazz, e tem as justificativas, mas eu não tenho, assim, um ditame mundial. Pode música com bateria, não pode música com bateria, pode música com flauta, não pode, não tem, porque isso tem muito a ver com essa não é multicultural, né? Porque, na final de contas, tem o fator cultural, mas tem o fator princípio. Só que é uma discussão, e daí com esse pastor lá na África, sei lá, 8, 9 anos, eu fiquei pensando como se perde tempo tentando defender o indefensável. Por que que eu falo isso? Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe disso. Eu gosto de música calma, gosto. Eu, Fabiana, preferências, tá? Por quê? Porque minha cabeça é muito agitada, porque eu sou muito agitada, então eu gosto de música que me acalme. Eu não gosto de música muito agitada. Mas eu posto músicas mais agitadas, mesmo cristãs, nas minhas redes sociais. Daí é um furdúncio, assim, porque o povo fica, isso pode, isso não pode. Eu gosto de instigar, porque você tem a questão toda do compasso, do andamento da música, 1, 2 ou 3 e 4. Eu não sou especialista em música, como a maioria das pessoas que vem aqui opinar também não é. Eu estudei piano por 4 anos só, então eu não tenho moral pra dizer assim, ó, essa música é certa, essa música não é certa. A gente trabalha muito com a questão de princípios. Mas aí, eu sempre me pergunto até onde Deus iria pra nos atingir na nossa cultura e no nosso nível de entendimento. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes esse assunto e outros, né, que são periféricos, eles viram o centro de uma discussão com muito pouco amor, muito pouca empatia, onde existem dois lados querendo se valer. Um querendo mostrar que não tem nada a ver, que é, poxa, é artística, tal, o outro dizendo que não, isso vai te condenar, vai levar pro fogo do inferno. E cada um tentando ser mais santo do que o outro. Só que toda vez que essas discussões elas tomam um corpo nos contextos religiosos, você tem mais e mais divisão. E eu acho isso assim genial da parte do capeta, mas genial, porque ele causa contenda num assunto que é periférico, fazendo parecer que é um assunto de enorme importância. E as pessoas, na verdade, elas não estão brigando para defender a música certa, elas estão brigando para defender o seu jeito certo de adorar, porque elas entendem que existe um jeito de adorar. Às vezes por maldade, por arrogância religiosa, às vezes por ignorância, elas acham que elas têm que dizer qual é o jeito certo de adorar, porque senão você vai se perder se você estiver adorando do jeito errado. E daí eu, Fabiana, tá? Não tô falando em nome de igreja nenhuma não, nem da minha. Eu fico pensando até onde Deus iria para salvar a mim e você. Toda vez que tem assim uma música mais baladinha, quando rola um sambinha, as pessoas começam assim, gente, mas meu Deus, tá entrando samba na igreja, daqui a pouco tem funk. Eu fico pensando assim, será que se precisasse atingir alguém com funk, eu não acho, tá? Deixa eu deixar isso aqui bem claro, porque ninguém vai ter o direito de me interpretar errado. Mas será que se precisasse, Deus usaria? Eu não sei.
E eu não sei por quê, porque eu não conheço todos os desígnios de Deus. Eu sou criatura, eu sou pequenininha, eu sou um negocinho assim no tabuleiro, entendeu? Deus é grande, Deus é onisciente, Deus é onipotente. É dele todas as prerrogativas para salvar a mim e a você. Eu não sei se precisasse, ele ia assim fazer alguém cantar um funk de... Eu já tô sabendo que tem aí. Pra poder converter alguém, eu não sei. O fato é que eu não me conformo, e eu não gosto de entrar nessa briga, mesmo às vezes entrando, de querer dizer pra outra assim, ó, essa é a certa, essa não é. Porque qual que era a música? Era israelense? Era hebraica? A gente nem tem referência, entendeu? Era hebraica antes do cativeiro? Depois do cativeiro? Ah, mas então a música europeia é mais sacra? E o que eu vou dizer de Castelo Forte, que tem uma melodia que era extremamente popular, cantando em taverna, e hoje a gente usa para expulsar demônios. Que é uma música super conservadora, né? Castelo... Era uma melodia popular. Então, assim, eu não tô dizendo com isso que tudo vale. Mas também não estou dizendo que tem que ser tudo reprimido, porque eu não sei. Agora, se eu não sei, eu não posso levar como premissa, como prerrogativa, o meu gosto pessoal. Não dá. Por que que não dá? Porque eu, por exemplo, eu nunca saí da igreja. Eu fui criada no ambiente cristão, eu nunca fui pra balada, eu fui ouvir música com percussão, por exemplo, dentro da igreja, louvores. Já existem pessoas que vieram do mundão, como a gente diz, né? Não, mas eu era do mundão e quando eu ouço essa música, Fábio, eu lembro daquela época, eu digo, mas daí o problema não é a música, o problema é você e as suas referências. Quer dizer, você fez um monte de M lá atrás e tocava um ritmo parecido, daí agora você não quer que esse ritmo seja usado na adoração, porque vai te lembrar do seu período pregresso, mas se eu for usar isso como base, cada um de nós tem um background, cada um de nós tem uma história. Daí, como é que faz? Isso no meu momento de devassidão, eu usava Beethoven pra tocar. Toda vez que eu usava Beethoven, meu Deus, quando eu usava droga, quando eu dava pra todo mundo. A minha experiência pessoal, ela não é parâmetro. Porque a experiência de cada um é muito individual. E eu não sei como é que Deus vai trabalhar com tudo isso. Não sei. Por isso que, assim, a última palavra é só pra provocar. Porque eu sei que vem gente que fala assim, gente, porque é assim. Eu não sei. Tô dando a real aqui pra vocês. Eu não sei. Porque eu não sei quais são os métodos que Deus vai atingir pra chamar de volta todos aqueles que são seus. Todos aqueles que são eleitos. Ao mesmo tempo, eu não sei se é o meu papel como cristã ficar dizendo pra pessoa assim que ritmo ela pode ou não cantar, que, mas porque se não serve para o altar, então não serve pra ouvir nada. Eu não acho. Tem música que serve pra adoração, tem música que serve pra hora do choro, tem música... Nem todas as músicas são pra cantar lá na frente, na igreja. Tem gente que tem esse discurso de, não, se não serve para dentro da igreja, para a hora do culto não serve. Ah, pelo amor, né? Cabecinha assim. Eu acho que quando a gente pensa em evangelho, não só o evangelho que se sujou na terra, como o próprio Deus pisou aqui para se fazer compreendido, sabe? Para a comunicação ser o mais eficiente possível. Para eu, uma ralezinha, compreender o tamanho do sacrifício que ele fez. Então, a verdade é que ninguém sabe qual que é a música certa. Existem gostos pessoais, existem diretrizes, cada igreja tem suas diretrizes. A minha igreja tem diretrizes sobre música, embora não tenha um Ministério Internacional da Música. Não existe assim, ó, pode tal ritmo, não pode tal ritmo. Não tem. Fala-se no nosso manual, por exemplo, de evitar associações com músicas que sejam semelhantes, por exemplo, ao rock. Por quê? Você vai ter que estudar agora, porque eu não vou te dar tudo de graça, não. Vai ter que estudar. Fala-se. Jazz, por exemplo, existia um contexto histórico para esse tipo de recomendação, inclusive. Mas a verdade é que quanto mais eu me aproximo em intimidade com Deus, mais Ele vai me dizendo o que condiz ou não para habitar a minha alma. Eu, Fabiana, mas eu não sei qual é a tua experiência. E eu não sou juíza sobre Israel, eu não tenho como te dizer. Eu gosto de música clássica, eu gosto de música tranquila. Mas uma outra pessoa gosta de música mais animada. Eu gosto de músicas com... Eu só queria falar pra você não entrar nessa. Não entrar nessa de brigas periféricas, porque esses assuntos eles são usados para distrair você do que realmente está acontecendo, do que realmente precisa ser feito. E enquanto a gente estiver se dividindo, enquanto a gente estiver batendo de faca, a gente só está fazendo o que Satanás quer, mostrando a nossa arrogância religiosa, esse nosso desejo de ser porteiro do céu, porque aqui entra, aqui não entra, esse jeito pode...
Enquanto julgamos estar salvando outras pessoas, estamos nós mesmos nos perdendo. Eu não sei se a música europeia que se canta na igreja onde eu frequento hoje é que tá certa. Eu não sei se a música que essas mulheres africanas cantavam e dançavam é que tá certa. Eu sei é que todos os instrumentos deveriam ser usados no louvor a Deus, em reconhecimento que Ele é, sim, o Todo-Poderoso, soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Se você gostou desse tema, deixa o comentário aqui. Aqui na caixinha de informações tem o link para você entrar no meu clube de leitura, para você estudar comigo e ampliar o seu conhecimento, melhorar o seu potencial de escolhas, a sua assertividade, tendo mais conhecimento. Entre comigo, Mulheres Extraordinárias, o clube. Deixa o seu comentário que eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. E lembre-se que a ideia é que a gente vai morar todo mundo no mesmo céu, né, gente? Daí se eu fizer uma festinha lá, como é que vai ser lá no céu? Você não vai me visitar? Beijo grande pra você, até o próximo vídeo. Tchau!